Boa tarde, querido. Boa tarde, meu irmão Moseica. Vamos falar então aqui sobre a mútua maçônica do Grande Oriente do Brasil, Amazonas. Tá? O que é a mútua, querido? Mútua. Bom, antes de falar da mútua, Moseica, vamos entender o porquê da mútua. Nós tínhamos um seguro decesso, um seguro funeral, que ficou, a seguradora negou a renovação do seguro. Então, a saída que nós tivemos foi a criação da mútua. E a mútua, ela vem do mutualismo. Então, não é nada mais, nada menos do que você pega um grupo de pessoas que fazem um fundo para indenizar um indivíduo daquele grupo. Então, a ideia é a formação de um fundo que vai ter a gestão do Grande Oriente do Brasil, Amazonas, e esse fundo servir para indenizar a família do irmão que vier a óbito pertencente ao Grande Oriente do Brasil, Amazonas. Tá. E quando é que entra em vigor a mútua? Ela já entrou em vigor. Entrou em vigor, na verdade, no dia de ontem, 1º de fevereiro de 2023, certo? Foi pela lei número 4 de 2022, aprovado pela PAEL em 2 turnos. Tá, ok. E quem pode participar da mútua? Todos os maçons regulares do GOBAN. Então, todos os maçons que estão regulares com sua finança, com as presenças e suas lojas regulares, estão participando da mútua. Tá, e qual a idade limite para se associar à mútua? Não tem idade limite, nós não temos nenhuma restrição, nenhuma diferença, nenhuma carência neste primeiro momento, que fique muito bem claro. Então, como a mútua está sendo formada agora, vão entrar todos os irmãos de todas as idades, de 18 a 90 anos, 100 anos, até o mais idoso, certo? Vão entrar com os mesmos direitos, sem carência nenhuma, sem diferença nenhuma, ok? Diferente de depois da formação da mútua, lá na frente a gente pode até citar isso mais à frente. Tá. É obrigatória a participação de todos os maçons? Sim, é obrigatória a participação. Por que ela tem que ser obrigatória? Porque se você começar a fazer exclusões, nós podemos ter 2 problemas, né? O primeiro problema é você não conseguir pessoa suficiente para poder fazer uma boa indenização para a família daquele maçom que veio a óbito, passou por Oriente Eterno. O segundo problema é quando você começa a fazer essas exclusões da mútua dos associados, a família vir reclamar depois contra nós, dizendo, por que eu não estou recebendo o valor da indenização, já que meu marido era maçom? Então, para evitar esses tipos de problemas, tá, que a mútua é obrigatória para todos os maçons. Agora, querido, quanto é que vai custar para se associar à mútua? Tá, nós temos 2 pagamentos aí em evidência. O primeiro pagamento é para a formação do fundo, tá? Então, para a formação do fundo é 24% do salário mínimo. Então, nós vamos pegar aí, 1.302 seria o salário mínimo agora de 2023, 24% dá R$ 312,48. Pega esses R$312 de cada irmão e você vai fazer um fundo. Esse fundo é o que vai nos permitir fazer a indenização do benefício, a indenização da vida do irmão para os beneficiários, tá? As lojas podem parcelar esse até 10 vezes, então nós vamos emitir o boleto, então vão ficar 10 vezes por irmão e 10 vezes de R$ 31,25, né? R$ 31,25. Então essa aí é a primeira parte do pagamento. A segunda parte do pagamento, tá? É a chamada. O que é a chamada? Nós fizemos cada um pagou R$312 lá, fizemos um fundo. Toda vez que um irmão vier a óbito, a gente vai lá, pega o número de maçons, multiplica por 4% e faz a indenização da vida daquele irmão. E aí a gente faz uma chamada, ou seja, todos os maçons que restaram vão depositar naquela conta para refazer aquele caixa do fundo lá, para que a gente tenha condições sempre de ter dinheiro para indenizar os maçons que passarem ao Oriente Eterno.
Então, por ser parcelado, a partir de quando que esse associado terá direito à mútua, caso venha a faltar? Ele passa a ter direito imediatamente, tá? É um risco que nós corremos, tá? Mas ele passa a ter direito imediatamente. Qualquer óbito que ocorra a partir agora de fevereiro, a gente vai fazer a indenização. Se tiver dinheiro em caixa, faz imediatamente. Se não for, já negocia com a família, mas vai ser pago imediatamente. Ele já passa a ter direito a partir de 1º de fevereiro. Tá. E o que é a chamada? Chamada é aquela contribuição que eu expliquei ainda agora. Toda vez que vier uma ação a óbito, a gente vai lá no dinheiro do fundo, tira o dinheiro e indeniza para a família. E depois faz a chamada, ou seja, uma contribuição para restituição do fundo que está prevista lá para a indenização. Tá, agora um assunto interessante. Quanto é que vai custar essa chamada? Hoje daria, porque é 4,8% do salário mínimo, daria R$ 62,50 por óbito que venha ocorrer. Ah, tá. Então, e os irmãos que forem cobertos, continuam tendo direito? Bom, a questão dos irmãos que forem cobertos, a gente vai entrar lá na questão do RGF, tá? O irmão, a partir do momento que ele é coberto, que a loja dele é coberta, ele perde o direito à mútua, certo? Ele não paga e nem tem direito a receber. Ele não participa da chamada, mas também a família não tem direito a receber porque ele está fora do quadro, tá? Nós só temos um diferencial aí, é quando ele volta, tá? Se ele voltar dentro daquele prazo dos 6 meses, lá dos 180 dias que ele tem para ficar afastado, ele não vai pagar a formação do fundo, tá? Ele não paga a formação do fundo. Simplesmente ele vai voltar dentro dos 6 meses, ele volta e continua normalmente participando. Se ele perder esses 6 meses, aquele irmão que vai ter que fazer todo o processo novamente, aí sim, aí ele vai ter que pagar novamente os 312 hoje, seria 312, para poder voltar a fazer parte do fundo, tá? Então, e o irmão que é filiado em mais de uma loja? Como é que fica essa situação? Assim, eu estou filiado em 2 ou 3 lojas. Eu vou recolher pela loja que eu recolho GOB e GOBAN. Tá? Então, se o irmão que pertence a várias lojas do GOBAN, ele vai recolher pela loja que ele recolhe GOB e GOBAN. Nós temos aquela questão do remido também. O remido, como ele não recolhe por loja nenhuma, ainda tem ele escolhe por qual loja ele quer recolher. Aí ele vai lá, faz um documento por venerado, diz, olha, eu quero recolher por essa loja, e ele passa a recolher por aquela loja para poder ter o direito. Lembrando que geralmente os remidos são os mais idosos e aqueles que mais serão beneficiados com esse produto aí, com esse novo benefício que o Grande Oriente do Brasil, o Amazonas, está fornecendo para os seus associados. Agora, Kiliano, em relação à indicação do beneficiário, quem é que faz essa indicação? O próprio maçom, ele vai dizer lá, eu quero que o meu benefício seja pago para fulano, para beltrano, para ciclano, inclusive dizendo os percentuais. Eu quero que pague para minha esposa 50%. Eu tenho mais 5 filhos, 10% para cada filho. Eu quero que pague 20% para cada filho, não quero deixar nada para minha esposa. Certo? Então ele define quem são os beneficiários, tá? E ele define também qual o percentual que cada beneficiário vai receber. Inclusive tem aquela situação, ele pode eu não tenho esposa, não tenho filhos, não tenho mais pai, eu quero deixar para o Mosaica. Ele vai lá e coloca lá Mosaica 100%. Mas de preferência que fosse para mim, né, querido, né? Realmente. E assim, e se ele, por acaso, ele não colocar nenhum beneficiário? Aí nós vamos ter que partir para o Código Civil lá, que diz lá, herdeiros legais, e aí vira uma disputa jurídica, né? Porque quando entra os herdeiros legais, às vezes pode acontecer do falecido ter tido mais de uma convivência conjugal, aí vira uma confusão danada. O ideal é que os irmãos e as lojas, nesse momento, se preocupem em fazer o quê? Em preencher o formulário lá e o irmão determine para quem quer que aconteça, para quem quer que receba.
Até porque pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento. A gente está aqui, está vivo, sai ali na esquina, toma um tiro, qualquer coisa, então qualquer momento pode acontecer. Tá, e assim, e no caso de novos irmãos que vierem iniciar ou regularizar em nosso ambiente, como vai funcionar esse pagamento? Tá, os novos irmãos que iniciarem ou que regularizarem, eles têm que pagar para fazer a composição lá do mesmo jeito que os irmãos, R$ 312, tá? Pode ser parcelado em até 3 vezes, mas eu sugiro que não seja. Por quê? Porque no parcelamento, está previsto lá na lei lá, o que vai acontecer? Ele só passa a ter direito quando ele pagar a última parcela. Então vai lá, parcelei R$ 300, parcelei 3 parcelas de R$ 100, né? Paguei a primeira, não tenho direito nenhum, a segunda não tenho direito nenhum, paguei a terceira que eu passo a ter o direito total. Então a loja tem que ter essa preocupação de na taxa de iniciação já incluir a mútua e fazer a quitação junto ao Goban. Da mesma forma, aquele irmão que está se regularizando, não é filiando, hein? Aquele que está se regularizando para poder ele estar. E essa regularização é aquele irmão que vem de outro Oriente ou que está afastado há mais de 180 dias. Então é para a gente poder ter. É ideal que a loja faça isso aí. Então, nesse caso, são os casos de admissão, né? Vamos tratar nos casos de admissão. Isso. São somente 2, e aqueles que estão se regularizando, que são de outras potências regulares, que estão vindo para cá novamente. Estão vindo de outra potência também, isso aí. Tá. E assim, nós temos os casos dos iniciados, são idosos, né? Eles terão os mesmos direitos que os demais? Tá. O que foi pensado no caso dos idosos? Imagina aquela pessoa que pode usar de má fé e descobre que o pai, não que isso não ocorra com um jovem, mas que o pai já no alto dos seus 65 anos, descobre que está com uma doença grave e que tem uma expectativa de vida curta. Aí ele vai lá e chama vai com o venerável e diz assim: meu venerável, inicia aqui meu pai, que ele está doido para entrar na maçonaria. Aí inicia aquela pessoa com 60 anos. E ali, dali a 1 ano, 6 meses, esse neófito vem a óbito. Nós teríamos que pagar como se ele tivesse 10 anos de maçonaria, como ele já fosse antigo. Como esses que estão começando agora têm esse benefício. Só que neste caso ele já vem com um problema de pré-existência. Então, o que diz a regra lá? Esses irmãos com mais de 60 anos que iniciarem na ordem, no primeiro ano ele tem 28% da indenização. Então, se a indenização fosse 100 mil, ele só receberia 28 mil. E a cada ano ele vai aumentando 8%. Então, vai de 28, vai para 36, vai para 44 e assim consecutivamente até chegar com 10 anos, que é quando ele teria pleno gozo do direito da mútua aí. Tá. E assim, e aquele irmão que fica inadimplente com a loja, quem vai pagar? Quem paga é a loja, tá? A loja, ela tem que pagar para que não fique os demais irmãos não fiquem sem a cobertura. Agora, nós temos que entender, Mozeca, é que a loja, o irmão só deixa de pagar a loja porque a loja não faz a cobrança. Porque nós temos 2 tipos de irmão. Aquele irmão que não paga porque não acha que o dinheiro é pouco e que não vai pagar, certo? E aquele irmão que realmente entrou numa situação naquele momento que não tem condições de pagar, certo? Está desempregado, aconteceu alguma coisa de natureza de doença na família e ele está realmente numa situação desesperadora. Então a loja tem que ter essa consciência. Aquele que não paga porque não quer, a loja tem que usar do previsto no RGF e cobrir esse irmão, certo? Aquele que não tem condições de pagar naquele momento por um motivo de doença, por um motivo de desemprego social, seja qual for, esse irmão ele tem que ser pensado, a loja tem que pensar, até porque geralmente são irmãos que contribuem com a loja há muitos anos e vale a pena você fazer uma cotinha com os outros irmãos e manter ele dentro do quadro e com esse benefício. Então tudo é uma questão, mas o responsável pelo recolhimento é a loja e ela vai analisar caso a caso cada irmão que tiver dentro da loja.
Agora, se por um motivo a loja deixar de cobrar o irmão e ele não pagar, é a loja que vai pagar por ele. Tá, e agora ao contrário, se a loja ficar inadimplente com a mútua Aí, e o irmão estiver pago para a loja? aí é justamente o contrário mesmo, certo? O irmão pagou a loja, o tesoureiro não fez o pagamento para a mútua, os irmãos têm que se organizar e ir na comissão de finanças, ir com o tesoureiro e saber por que isso não foi feito. Por quê? Porque o não pagamento da contribuição vai deixar a loja inadimplente. E quando a loja fica inadimplente, ficam todos os irmãos inadimplentes. Todo mundo vai ficar sem receber, não é só um, o outro, não. Todos os irmãos vão ficar inadimplentes. Então, muito eu tenho escutado de reclamação, não pode ser obrigatório, porque a obrigatoriedade vai causar prejuízo para a loja. É justamente ao contrário. Nós, maçons, vamos começar a pensar direitinho em deixar de pagar aqueles R$150, R$100 para a loja ali todo mês direitinho, porque se eu deixar de pagar, eu estou prejudicando a mim, aos meus irmãos e a minha loja. E a loja também, os gestores da loja vão parar com aquela história, que acontece em alguns casos, dizem, nós temos aqui R$50 mil de caixa, mas deve 20 para o Goban, deve 10 para o GOB, então a mútua, pela experiência que se tem, principalmente do Grão-Mestre e do secretário de Previdência do Paraná, eles nos passaram que a mútua veio ajudar muito com que os irmãos ficassem adimplentes junto às lojas e as lojas, consequentemente, adimplentes junto ao seu Grande Oriente Estadual, tá? E é fato isso, certo? Que a loja ainda pode, na cobrança do irmão, juntar com a mensalidade, o que vai deixar que o irmão se mantenha adimplente junto à loja que ele pertence, ou às lojas que ele pertence. Vai dissolver então junto com a mensalidade, né? Pode ser. Esse é o caso da minha loja. O dinheiro da multa fica junto com o dinheiro do Goban? Não. Existe uma preocupação muito grande que o dinheiro da multa, ele como está lá no decreto, na lei, né, na verdade, ele tem que ser único, exclusivamente para a indenização da vida dos irmãos. Então, tem uma conta separado que esse dinheiro vai ficar lá, esse dinheiro essa prestação de conta tem que ser feita a cada trimestre, tem uma fiscalização da PAEL que vai estar acompanhando esse dinheiro, certo? Esse dinheiro fica aplicado para render, certo? Para que tenha uma correção, não é nem um rendimento, é uma correção para que não se desvalorize com o tempo. Então, esse dinheiro está completamente separado do caixa, uma conta completamente separada do caixa do Goban, para que não possa ser mexido por nenhum grão-mestre ou tesoureiro, ou seja quem for. Até porque para movimentar essa conta vai ter que ter lá a assinatura lá do grão-mestre, do secretário de Finanças e do secretário de Previdência e Assistência. Então, a administração do fundo da mútua vai ser feita pelo secretário de Finanças, secretário de Previdência e o grão-mestre, é isso? E o grão-mestre, são os responsáveis pela gestão de lá. Então, como nós sabemos, o 3 é o número perfeito, né? Então não fica sobre a caneta de uma pessoa só para que ele possa chegar lá e dizer, não, eu vou sacar esse dinheiro, vou fazer dele o que eu quiser. Para que saia, tem que ter uma prancha da loja encaminhando ao Goban, junto com o formulário específico, junto com a certidão de óbito, e isso vai gerar o recebimento, que vai ser feito o cálculo de indenização. Feito o cálculo de indenização, efetua o pagamento e já emite os boletos para as lojas para poder fazer a nova contribuição para a mútua. Tá, e assim, quem vai fiscalizar a mútua? Quem fiscaliza? Isso. É um conselho da PAEL formado por dois deputados titulares, 2 deputados suplentes, e são 2 membros, um titular e um suplente do Tribunal de Contas. Então,
Quem faz a administração lá é o grão-mestre, o Previdência e o Finanças, e ele é fiscalizado pela Pael lá, com a obrigação de prestação de conta a cada trimestre. Tá, e assim, se houver mais de uma morte em um único mês, como é que fica? Bom, nós tivemos a experiência recente aí da Covid-19, onde nós tivemos várias mortes num período curto de tempo, tá? Se isso voltar a ocorrer, que o Altíssimo nos livre de uma pandemia do jeito que nós passamos aí, o que vai acontecer? No máximo, vamos tentar indenizar, porque se você pegar lá os 24%, ele foi pensado em 24%, porque nós teríamos em caixa condições de indenizar até 6 mortes de uma vez, tá? Então 24%, se você indeniza 4%, seriam pelo menos 6 mortes de uma única vez. Então esse fundo, ele nos permite indenizar até 6. Só que se eu emitir 6 deu branco agora, 6 chamadas no mesmo mês, os irmãos maçons não vão ter condições, as lojas não vão ter condição de fazer. Então a gente, no caso de mais de uma morte, vão ser no máximo 2 chamadas dentro daquele mês. Então, um exemplo clássico, eu tive 5 mortes no mês lá por um acidente de trânsito que os irmãos iam tudo de carona lá no carro do irmão. Indeniza os 5, nós temos caixa para indenizar até 6, certo? No mês da morte, faz 2 chamadas, seriam R$120 por irmão. No outro mês, mais 2 chamadas. E no outro mês, uma chamada que é para repor composição do caixa. Então, assim, a previsão de que se faça aí no máximo 2 chamadas em caso de recomposição do nosso fundo. Então, querido, são essas perguntas que nós temos. Você hoje, como secretário estadual de Previdência e Assistência do GOBAN, tem mais alguma consideração final sobre esse assunto? Tá, eu quero só deixar bem claro que esse assunto ele foi muito debatido dentro da Pael, dentro da nossa poderosa Assembleia Legislativa, Estadual Legislativa, certo? Inclusive com participação dessa secretaria, com participação do grão-mestre, para que todos pudessem entender. Então, não é uma coisa que foi colocado sem estudo, sem fundamentação. Nós tomamos como base mútuas que já funcionam em outros estados, certo? Então já tem outros estados aí que funcionam, que a mútua funciona, inclusive copiando boa parte da regra do jogo que eles funcionam. Então, eu como corretor de seguros na vida profana, eu posso dizer para vocês, o seguro mais barato que se pode ter na vida, porque nós vamos pagar em R$312 se você fosse dividir aí, ia dar R$30, R$28 por mês, e R$28 se você for pagar um seguro aí, você, talvez um jovem de 28, 30 anos pague R$30, mas uma pessoa mais idosa, dos seus 50, 60 anos, ia pagar muito caro esse seguro, tá? Então, não é uma coisa, não tem muito o que se discutir ainda, certo? Tem alguma coisa a melhorar, certo? Sempre teremos alguma coisa a melhorar, mas eu acho viável como operador do mercado, certo? É barato, por que é barato? Porque a gente não vai pagar taxa de administração para seguradora, para financeira nenhuma, então é uma maneira barata de nós termos uma garantia para a família do maçom na perda desse irmão, porque hoje, se você, até ontem, anteontem, se você viesse a óbito, nós não tínhamos nem um funeral, nem dinheiro para fazer o funeral. Fora a burocracia que não existe, né? Aquela burocracia que tem uma seguradora, que você vai ter toda uma perícia, tudo que você vai ter direito ou não a receber, só estando o seu nome lá como beneficiário. Acredito que, além disso tudo, o valor também a ser pago e tudo mais, né? Porque para nós aqui, o que vai acontecer? Houve o óbito do irmão, o irmão está regular, a loja está regular, está tudo pago,
vai lá na ficha dele, ó, isso aqui tá aqui para pagar pro fulano de tal. Chama o fulano de tal, pega a documentação e faz o depósito na conta dele. Não tem burocracia de saber, ele foi casar 2 vezes, mas ele está deixando para amante, é para quem ele está deixando. Está lá o documento dizendo que ele quer que deixe para fulano. Então a gente não vai discutir esses casos, não. Vai simplesmente fazer o pagamento para quem ele deixou. Tá? Então, querido, obrigado. Acredito que isso aqui pode ser mais... Terão outros vídeos sobre outros assuntos, sobre a sua secretaria, mas acho que essa pauta é mais importante no momento. Quero agradecer a todos. Muito obrigado, querido. Eu que agradeço a oportunidade e a gente vai estar aí para trabalhar, certo? Vamos tentar divulgar esse bate-papo para todas as lojas, para esclarecer ainda mais aqueles que ainda têm dúvida, porque todos são cientes que eu tentei visitar a grande parte das lojas no ano passado, justamente tirando as dúvidas sobre esse produto aí, sobre esse benefício do Goban, que é uma coisa que veio a agregar valor para a nossa ordem. Tá? Então, obrigado, meu irmão Moseica, e estamos à disposição sempre que for necessário. Obrigado, até mais. Até mais.